Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Começando aqui o nosso estúdio avançado Band News FM, montado hoje aqui no Sind Médicos, aqui na 607 Sul. Ótima tarde para você. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Eu sou Cláudio Marcos e hoje comigo aqui na apresentação, convidado de respeito, Adriano Oliveira. Boa tarde para você. Seja bem-vindo também. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Sempre é um prazer. No Band News no fim da tarde de hoje, você vai acompanhar um tema que é palpitante. Saúde pública, saúde no Distrito Federal. É um tema que a gente tem que discutir, propor alternativas e ver como é que a cidade está vivendo esse momento de saúde pública em que temos dengue, Covid, felizmente, pelo menos dados que mostram que reduziu um pouco os casos de Covid aqui no Distrito Federal. Então vamos abordar bastante esse tema ao longo do programa de hoje, Cláudio. É isso. O ouvinte participa também com a gente, nosso WhatsApp 996710717. Se quiser, tem o Twitter, @BandNewsBSB. Olha só, eu já apresento os convidados de hoje, vão estar com a gente ao longo dessa hora, falando muito então de saúde pública, e tem muita coisa para ser falada. Presidente aqui do Sind Médicos do Distrito Federal, Dr. Gutenberg Fialho, que aliás já é bastante conhecido aqui do nosso ouvinte, está sempre com a gente aí. A reportagem está sempre pressionando o Dr. Gutenberg, buscando respostas, pedindo aí a opinião dele. Boa tarde, seja bem-vindo à Band News. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. E, Adriano, é uma satisfação, um prazer enorme. Vocês não têm noção da satisfação nossa em receber a Band News final da tarde aqui na sede do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, para discutirmos esse problema sério que é a situação da saúde no Distrito Federal. Precisamos discutir exaustivamente, até porque você que nos assiste, você que nos ouve, precisa tomar conhecimento do que acontece e realmente também discutir aqui o que pode ser feito, porque você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, sabe muito bem a dificuldade de acesso e tem noção de que se quiser, se tiver boa vontade, tiver comprometimento, se faz muita coisa para resolver o sofrimento da população. Bom, e também uma boa tarde aqui para o vice-presidente do Sind Médicos aqui do DF, Dr. Carlos Fernando com a gente. Seja bem-vindo à Band News. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Adriano, nosso presidente Gutenberg. E estamos aqui para tirar as dúvidas da população, dos nossos ouvintes e procurar trazer o máximo possível de esclarecimento. Agora, presidente, começar falando, quando a gente está pensando na saúde pública e a gente recebe essas demandas diariamente na nossa programação, os ouvintes acionando a gente recebe as demandas, as queixas também da população, e uma reclamação que a gente sabe que é comum e que é um problema crônico é a falta de médicos na rede pública do Distrito Federal. Eu sei que, inclusive, o sindicato faz levantamento, vocês têm dados, acompanham de perto essa questão. Por que esse problema, aqui no Distrito Federal, ele é grave, ele é diferente de outras regiões do país, de outros estados? Essa situação se repete no país todo? Como é que o senhor avalia? Eu diria que essa situação ela é surreal, a expressão é essa, é surreal. Por que é surreal? Brasília tem, você que nos ouve, você que nos assiste, Brasília tem a maior concentração de médicos do país. Nós temos 6,5 médicos por 100 mil habitantes, por 1.000 habitantes. Então é a maior proporção de médicos do país. Sobra médico na iniciativa privada, na medicina suplementar, na medicina de convênio. E falta médico no serviço público. Por que isso? Porque nós precisamos de políticas públicas que façam com que o médico permaneça no serviço público. Como as situações são desfavoráveis, falta de condições de trabalho, insegurança no local de trabalho e condições salariais desfavoráveis, os colegas estão pedindo demissão, estão pedindo retratação de 40 horas para 20 horas, estão pedindo uma aposentadoria antecipada porque não conseguem mais trabalhar. Né? Trabalhar na situação em que sofre o paciente, sofre o profissional e está em risco ali a sua profissão, a sua sobrevivência, que é o seu CRM. Você pode ser processado, você pode ser punido. Então os colegas terminam não ficando na secretaria, porque o governo não estabelece condições favoráveis para que ele permaneça. Portanto, médico tem, não tem no serviço público. Por isso é que eu digo que é uma situação surreal. Nós temos excesso de médico no mercado, mas o governo não tem interesse que esse médico trabalhe na rede pública. Doutor Carlos, eu queria saber do senhor o seguinte, o governo anunciou a contratação de 240 médicos, inclusive teve a sanção por parte da Câmara Legislativa e ontem um evento em que o governador falou sobre esses 240 médicos. Tínhamos o anúncio também na semana passada
de 200 anestesistas. Esse número ele é o suficiente para atender a demanda do Distrito Federal, para repor a demanda do Distrito Federal, ou precisa se encontrar alguma outra alternativa? Bem, primeiro que esse número é extremamente insuficiente, a primeira coisa, seja de anestesista ou dos clínicos gerais que ele anunciou. O segundo maior problema dentro dessa história é que ficarão poucos, por tudo aquilo que o Gutenberg acabou de relatar agora. Uma falta de um plano de carreira, salário, condições de trabalho e todo esse advento. E hoje a nossa demanda pela ausência de concurso público que existe na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por essa situação da forma como que o IGES contrata, com salário diferente da Secretaria, que é outra coisa que já tenho certeza que vai ser abordado aqui. E com todas essas distorções de gestão, nós vamos continuar no mesmo caos que a gente está. Agora, doutor Gutenberg, o senhor citou pontos importantes aí em relação a essa questão, essa preocupação dos médicos e por que muitos acabam saindo da rede pública. O senhor tocou em pontos importantes, por exemplo, as condições de trabalho, a questão até da parte burocrática. A gente estava comentando outro dia na programação, o concurso que foi aberto ano passado, acho que 4, 5 meses agora, estava sendo concluído. Então, tem uma burocracia também aí, é o edital publicado, são várias etapas. Isso também atrapalha, dificulta para que esse profissional fique na rede pública? Olha, existe uma coisa chamada planejamento. Quando você se planeja, você dá resposta, né, no momento certo. Como nós não temos planejamento, nós não temos política de reposição de recursos humanos, ou seja, o governo sabe que tem déficit, falta profissional, ele não se planeja para contratar, e quando resolve contratar, é agora no caos. A população está sofrendo, tem criança morrendo, tem adulto morrendo, tem idoso morrendo por falta de profissional. Não é só médico, falta auxiliar de enfermagem, falta enfermeiro, falta fisioterapeuta, falta fonoaudiólogo, faltam todos. Então, como não tem planejamento, aí vem o caos, a imprensa bate, a sociedade reclama, aí estou contratando 230 médicos. Vão ficar quanto? 10% disso? Porque nós sabemos que a evasão é enorme por conta das condições que nós falamos. Então, quando o governador faz um ato público, faz uma solenidade anunciando isso, a população que não tem noção do déficit acha que vai resolver. Na realidade, ali é até um estelionato intelectual. O governador está enganando a população. Porque esses médicos, se todos permanecessem, não ia resolver o problema. Que o déficit é de mais de 5 mil médicos. E não vão ficar todos, né? Mas é planejamento. E vou dizer aqui para vocês, você que nos assiste e você que nos ouve, que está sofrendo com a dengue, o que é falta de planejamento. Eu falei no programa, nosso encontro, Adriano, domingo, né? Na sexta-feira passada. Na sexta-feira, porque como foi feriado, né? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, eu estou confundindo aqui com domingo. Cláudio, a questão da dengue. Nós tivemos anúncio de que a dengue ia estourar em julho, em setembro, pelo Ministério da Saúde, chamando a atenção. O que é que o planejamento fez? Mandou embora 1.000 servidores, entre agente de vigilância ambiental e agente comunitário de saúde, que é essencial para a prevenção da dengue. Mandou embora, terminou o contrato. Não se programou, não procurou medidas viáveis juridicamente para prorrogar o contrato, que é contrato temporário, e nem fez novo contrato temporário. E nem nomeou os concursados, meu amigo. E esse é aquele profissional que bate na casa da pessoa para saber se tem foco da dengue. Se tem foco da dengue, né, se tem lixo, tem água acumulada, né? Esse pessoal passou no concurso em 2003. Quer dizer, não se planejaram. Aí chega 2004, em plena epidemia. Eu tenho impressão, eu mandei levantar esses dados, que morreu mais gente de dengue de janeiro a março de 2024 do que gente de Covid de janeiro a março de 2023. Aí quando está num carro desse, não, eu agora vou contratar. Eu lembro que a gente fez uma entrevista com a secretária de Saúde, ela estava num evento e a gente falou exatamente sobre a contratação de agentes da dengue, e naquela ocasião esses agentes eles tinham terminado o contrato e não tinha previsão por parte do governo de chamar esses agentes da dengue que já tinham sido aprovados no concurso. Aí quando estourou a situação da dengue, que o Distrito Federal entrou num caso de epidemia, que foram chamados os 500, não sei se chegaram... Não, chamou 100 e poucos. Mandaram embora 1.000, chamou 200, quer dizer. Então, só concluindo a minha fala anterior, para mostrar para vocês que não há
planejamento. Se houvesse planejamento, nós não estaríamos sofrendo. Está aí o exemplo de falta de planejamento. Diga, doutor Carlos, quer comentar também? Não, eu quero. Essa continuação de planejamento que o Gutenberg fala, já tem um estudo da Sociedade Brasileira de Infectologia, que assim que acabar as chuvas, se não houver um planejamento para o ano que vem, a crise de dengue do ano que vem vai ser pior do que a de 2024, que já está o caos do caos. Só para vocês terem ideia. Já tem esses estudos mostrando. Se não fizer toda a estratégia que tem que fazer para o tratamento, para a prevenção da dengue. Que aí chega no período do verão, com chuva e calor, aí a desova ocorre, todo aquele mecanismo desova. que a gente acontece, que fica, e já vai ser pior, já está estabelecido isso. Diga, Adriano. Eu queria saber o seguinte, qual é a avaliação de vocês sobre o ingresso de empresas privadas trabalhando no setor público? A gente teve alguns casos, hoje a gente tem o IGES, que é uma empresa pública, que deveria ter uma gestão privada para facilitar com a compra de medicamentos e a gestão dos hospitais. Tivemos uma experiência há mais de 10 anos, há uns 15 anos, da Real Sociedade Espanhola, que fazia a gestão do Hospital de Santa Maria, e naquela ocasião, eu lembro dos nossos ouvintes, eles elogiavam demais a estrutura que era entregue por parte daquele hospital, do Hospital de Santa Maria. Como é que vocês avaliam a gestão? Ela tem que ser completamente pública ou a iniciativa privada poderia entrar em forma de parceria? Esse modelo de terceirização dos serviços de saúde tem demonstrado em todo o país, não só no Distrito Federal, até porque nós temos exemplos aqui, ineficazes. Tem aumentado o custo, né? Tem diminuído a inclusão. Quando eu falo inclusão, a você que me ouve, é você ter acesso ao serviço, ser atendido. Diminuiu, né? E aumentou o quê? A corrupção. A Real Espanhola, como você falou, Adriano, até hoje tem mais de 9 milhões de reais no Tribunal de Contas para explicar para onde é que foi o dinheiro. Para você ter ideia do absurdo, se comprou tomógrafo para o Hospital de Santa Maria, e esse tomógrafo, Cádio, foi parar onde? No Hospital da Real Espanhola, em Salvador. Né? E aí outros exemplos aqui. Né? Nós tivemos o IGES. O IGES é uma usina de corrupção. Toda hora é um escândalo. Né? E toda hora é um aditivo. Né? Toda hora os deputados mandam emenda para lá e tal. E diminuiu a inclusão, fechou o serviço. Você vai nas UPAs, está o caos que está. Eu fui em Santa Maria com o Carlos Fernando, que é administrado pelo IGES. Está um caos lá na ginecologia. Portanto, não melhorou os indicadores. Aumentou foi a exclusão. E aumentou o custo. E os desvios são enormes. Nós denunciamos aqui várias vezes os escândalos de IGES. Para você ter ideia, teve gente presa na época do Covid. Né? Então, e outra coisa, se você entrar no site dos tribunais de contas do país, você vai constatar exatamente isso que eu estou falando. Com raras exceções, tem uma ou outra ilha de excelência, mas a maioria aumenta o custo, diminui o acesso e aumenta a corrupção. Nós precisamos ter uma gestão. Nós não precisamos ser extremistas a ponto que não possa ter uma ou outra unidade que pode até ter uma administração terceirizada, um serviço de excelência e tal, mas não universalizar o sistema, como parece que é o gosto, o interesse e a vontade do atual governo, sem observar os exemplos do passado que são nefastos e sem observar os erros que são cometidos na gestão de IGES hoje. Diga, doutor Carlos. Sempre na complementação, o Tribunal de Contas do Distrito Federal fez um trabalho com todos os tribunais de contas do Brasil todo, capitaneado pelo conselheiro Renato Rainha, nessa área aí, que nos mostrou há 2 anos atrás todo o furo e todo o rombo de todas as organizações sociais que prestaram serviço em qualquer lugar do país. E a facilidade disso daí é para você fazer cabide de emprego, para você fazer desvio, né, e fazer uma má gestão ao SUS, entende? Então, realmente, isso daí é um desastre. Como o Gutenberg complementou, né, uma pequena complementação de um serviço, de alguma coisa que precise, seria complementar, né, e não no modelo que eles estão entregando tudo. E eu acho que vale até ressaltar que a gente evitou que o IGES até aumentasse ou alargasse a área de atuação dele, que vai ser um desastre para Brasília, e pelo consumo de aditivo financeiro. Ele já está levando mais de 1,5 bi por ano da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde está aportando cada vez menos dinheiro do governo local,
e usando o Fundo Constitucional nisso. Tem um estudo que mostrou aí na Câmara agora que desde 2012 não tem o aumento de aporte financeiro pelo governo local, e sim sendo carregado pelo Fundo Constitucional. Isso é gravíssimo. Sim. Só o microfone que está desligado. Desculpa Sim. estar atrapalhando. Não, imagina. Nós, Sindicato dos Médicos, não é contra a terceirização de serviços que o Estado não pode oferecer. Naquilo que eu não posso oferecer, eu tenho que comprar, porque você está sofrendo, meu amigo. Você está morrendo, você não está sendo operado, você não, né? Então, nisso que eu não posso oferecer, eu compro. Agora, desmontar serviço, fechar serviço, como se fechou os serviços de hospital de base, serviço de outros hospitais, para terceirizar, aí é um contrassenso, porque aumenta o custo, aumenta a exclusão, aquela história que eu já falei. Portanto, naquilo que eu não posso oferecer, enquanto eu não me organizo para oferecer, eu tenho que socorrer o paciente, aí eu compro. Doutor Gutenberg, aproveitar uma fala que o senhor fez agora há pouco, falando da questão dos médicos, do planejamento, os editais que estão aí nas ruas, são colocados aí. A gente viu, por exemplo, salário de 12, 14 mil, enfim, tem diferença de alguns editais, mas o senhor disse que falta um planejamento melhor para essa contratação e que esse profissional que vai entrar para a rede pública, ele espera pelo menos algum plano ali de carreira, alguma projeção. Isso falta hoje nesses editais que são publicados para contratação de médicos? Os editais se repetem com as condições salariais desfavoráveis, não é atrativo. Nós temos que nos preocupar com o mercado de Brasília. Aí eu sento para conversar, eu e o Carlos Fernando, vamos na reunião do Ministério Público, do Trabalho, para questionar as coisas. Chegam os representantes da Secretaria de Saúde. Não, doutor Gutenberg, mas o salário do médico de Brasília é o melhor do Brasil. Já foi, isso não é verdade, isso é fake, já foi. Pelo contrário, hoje estamos bem atrás nesse aspecto. Mas mesmo que fosse, não é competitivo com o mercado privado de Brasília. Então eu tenho que ter como referência Brasília. Eu não moro eu não vou citar estado aqui para não dizer que eu estou sendo preconceituoso, mas eu não moro em outro estado da federação, eu moro em Brasília. Mas o médico faz a referência com o setor privado de Brasília. Então não adianta o secretário de saúde, a secretária de saúde e os seus assessores ter esse discurso que já é falso, de que mas o salário daqui é o melhor do país. Eu tenho que me preocupar com quem está competindo com meus médicos na rede pública, para que a proposta para que ele venha para a rede pública seja competitiva com o meu mercado privado, e não é assim. E, além do mais, tem uma questão grave que eu gostaria de chamar a atenção, que nem fazem de propósito, lançam um edital que sabe que não vai ter sucesso, e nem esclarece que o cidadão, como mudou as regras da Previdência, o cidadão que entra hoje no serviço público, ele não se aposenta com o teto da Previdência só. Existe a Previdência Complementar. Então, se ele contribui com a Previdência Complementar, ele se aposenta com salário atual ou até maior, dependendo de como seja qual participação dele. E um detalhe, ele contribui com um plus e o governo contribui com outro. Portanto, essa afirmação, essa ideia, né, de que não vou entrar na Secretaria de Saúde porque eu vou me aposentar com o teto da Previdência e não é mais com integralidade e paridade, não é verdade, desde que você contribua com a Previdência Complementar. E nem, Adriano e Cádio, nem esse esclarecimento a Secretaria faz, ou seja, ou é incompetência ou é desconhecimento, né? Ou incompetência ou desconhecimento, porque se eu quero médico, se eu quero profissional de saúde, eu tenho que estimular, mostrar as condições favoráveis para estar no serviço público. Aí eu ouço um discurso de um determinado político ontem na Câmara da apresentação do médico, não, vocês têm que ter amor ao serviço público, vocês têm que se doarem. Meu amigo, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas. Eu não vejo nenhum político, nenhum secretário de saúde, secretário disso, aquilo, outro, né, se doando, deixando de receber os gols de salário, as gratificações, é isso, coisa e tal. Agora, fazer esse discurso para quem está num ponto de socorro, atendendo a população, sobrecarregado, né, adoecendo, sofrendo, exposto até à violência, uma violência que se explica pela carência, né, pela deficiência de profissionais. Agora é humanamente impossível um profissional sozinho atender aquela demanda toda e não ter conflito, o Cádio e Carlos Fernando e Adriano. Eu tive, hoje é quinta-feira, eu tive terça-feira no Agarrais, no Agamib, aqui de lado. Tinha um obstetra de plantão. Eu saí lá fora, foi aquele alvoroço.
Aí o senhor vai atender, e todo mundo reclamando, reclamando há mais de 8 horas sem ser atendido, pacientes em trabalho de parto, pacientes que foram avaliadas e aumentou a contração, não sabe se o menino está na hora de nascer ou não, porque só tinha um médico que estava operando, e ele estava operando com um colega que não estava de plantão, que por acaso chegou lá, porque ontem eu conversei com ela. Quer dizer, como é que você trabalha, se aquele paciente grave que ele operou, se esse colega que chegou lá não tivesse entrado para operar com ela, poderia ter acontecido um desastre. E estava em risco o quê? A vida do paciente e a profissão da colega, porque poderia ser processado e perder até o registro do Conselho Regional de Medicina. Então a situação é dramática, mas não é dramática só para médico. Eu já tive a ocasião de ir ao Gama e estar lá a enfermeira fazendo a classificação de risco. O que é a classificação de risco? É aquele momento que você chega no pronto-socorro, a enfermeira lhe atende e vê os sintomas, e até para determinar se você vai ser atendido de imediato, vai aguardar. São aquelas cores, né, que acabam falando, né? O verde, amarelo. Aquela história. Sabe o que foi que a enfermeira falou para mim? Doutor Gutenberg, eu tenho que tomar remédio tranquilizante, ansiolítico, para mim trabalhar de tanto medo. Essa é a situação que o servidor da saúde está passando. Então, pessoal, a gente aqui não está brincando. Mas você que me assiste, acompanha isso e sofre também junto com o médico, com o profissional de saúde, quando vai ser atendido. Bom, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo de hoje, tem muita coisa para falar ainda nesse tema que é tão importante, que é a saúde pública aqui do Distrito Federal. Nós estamos aqui com o estúdio avançado Band News FM montado hoje aqui no CID Médicos do Distrito Federal, aqui na 607 Sul, com o doutor Gutenberg Fialho, que é presidente do sindicato, e o doutor Carlos Fernando, que é o vice-presidente. Adriano, vamos fazer o intervalo? Bora lá, tem também informações do trânsito, a gente volta já já. No CID Médicos do Distrito Federal, 607 Sul, com os nossos convidados, Dr. Gutenberg Fialho, que é presidente do sindicato, também Dr. Carlos Fernando, que é o vice-presidente, falando aqui de saúde pública do Distrito Federal e como tem assunto, né, gente? Como tem temas para a gente abordar em relação a isso. Dr. Carlos, a gente falava no bloco passado, o Dr. Gutenberg também comentando em relação à falta de profissionais. Tem algumas áreas que a carência é maior aqui no Distrito Federal? Daria para a gente citar algumas em que, por exemplo, falta mais anestesista, clínico geral? Vocês têm esse levantamento? Hoje eu digo que não teria mais em algumas especialidades. O que acontece é que o mercado aqui fora, como já foi falado, o mercado privado absorve esse pessoal e eles não vêm para dentro. Mas se tiver um plano de carreira e salário reestruturado novamente, melhores condições de trabalho, você vai ter profissional, você vai ter o anestesista, que é carente um pouco também, você vai ter o clínico, você vai ter o pediatra, o ginecologista, o cirurgião, tem mão de obra aqui. Nós estamos hoje, o Gutenberg falou, acho que a gente está perto para Vitória, que está com 12,1 por mil habitantes, né? E Brasília está em segundo lugar. Ou seja, profissional tem. Porque, falta arrumar estrutura. Porque muito se discutiu há alguns anos, se discute até hoje, né? Sempre falta de médico, a gente está discutindo aqui falta de profissionais na ponta, ou seja, no atendimento. Mas se discutia também a dificuldade de conseguir esses profissionais, e aí teve aquele programa Mais Médicos, que acabou recrutando profissionais de outros países, mais especificamente de Cuba, para poder atender principalmente o interior do estado. Esse não é um caso que atingiria Brasília pelo número de profissionais que tem Brasília. Na realidade, isso é outra questão polêmica. Na realidade, nós não temos deficiência de médicos no Brasil. Nós temos mais médicos proporcionalmente do que os Estados Unidos, do que os países da OCDE. Nós estamos... A proporcionalidade de médicos no Brasil é igual ou maior do que a Organização dos Países da OCDE, né? A Organização para Desenvolvimento Econômico. Né? E a história dos mais médicos não teve nada a ver com falta de médico, teve a ver com uma visão ideológica. Tanto é que, com a criação dos médicos pelo Brasil, no governo anterior, que substituiu os mais médicos, nós tivemos uma distribuição e uma oferta de médicos com fixação maior do que os mais médicos, porque se criou uma carreira seletista, né? Que permitia que após os 2 anos de bolsista, ele fizesse uma prova e passasse a ter uma carteira assinada, ter uma carreira seletista, né? E por que é que eu estou dizendo isso? Porque na época eu era presidente da Federação Nacional dos Médicos e foi o doutor Gutenberg que negociou com a DAPS na época, que era a agência do Ministério da Saúde que negociava isso, que negociou o acordo coletivo e o plano de cargos e salários.
Com a mudança do governo, eles deixaram os médicos pelo Brasil de lado e voltaram com os mais médicos. É um discurso ideológico. Os mais médicos são bolsistas. Os médicos pelo Brasil, eles passavam a ser servidores, passavam a ser seletistas, passavam a ter uma carreira com estabilidade. Porque o que nós precisamos é ter condições, claro, e você que me ouve, me assiste, Adriano, é fixar o médico lá. Como é que você fixa um médico lá? Dando estabilidade. Os mais médicos não dão, os médicos pelo Brasil davam. Aí, por questão de proposta de governo, não vamos entrar no médico, aqui não é uma discussão política, né? Mas eles estão, aos poucos, acabando com mais médicos, com os médicos pelo Brasil, e trazendo à tona com a narrativa dos mais médicos, que, infelizmente, não é a realidade. Nós mostramos não. O Ministério da Saúde, no governo anterior, mostrou que quando você cria condições para fixar, o médico vai. Porque daí você dá condições o quê? De casa, de poder estabelecer família. O cara tem uma carreira, né? Carreira. Uma carreira. O doutor Carlos quer comentar. Falta carreira pro médico, para ele poder ir lá pro interior, pro rincão, e depois poder voltar, fazer ascensão, como o juiz tem, como o promotor tem, como outras carreiras tem, o delegado tem, etc, etc. Isso que o Gutenberg falou, o Médicos pelo Brasil foi uma situação um pouquinho melhor, que teve essa situação seletiva e tudo mais. Mas o sonho nosso, o Gutenberg, enquanto presidente da FENAM, eu, secretário-geral, sempre foi, a gente lutou pela carreira de Estado, que é uma situação política, de governo federal e tudo, que não foi feita há anos que a gente luta por isso. Agora, a pergunta para os dois, doutor Gutenberg e doutor Carlos também, muito do que a gente tem falado aqui até agora esbarra numa questão que é gestão da parte administrativa, especialmente da área da saúde. E aí eu fico pensando aqui, para ser um bom gestor da saúde, necessariamente eu preciso ser um médico ou não? Olha, Cláudio, eu fiz um curso de administração hospitalar e perdi um módulo só, e na época, se eu não me engano, era o Luciano Maia, que é o professor lá da USP, que dava desse curso. E nesse módulo, o trabalho que eu fiz para ter a avaliação desse módulo é exatamente gestão especializada. Tem dois tipos de gestão especializada. Dois tipos de gestão que o gestor tem que ser administrador especializado. Direção de hospital e montadora de automóvel. Se você coloca para ser diretor de hospital alguém que não é médico, principalmente do hospital público, a assessoria vai engoli-lo. Aí nós temos exemplos aqui na Secretaria de Saúde. Quando os secretários que não foram médicos, o desastre foi maior. Nós temos uma secretária médica que conhece, entende o processo, mas não tem apoio político. Nós temos uma secretária médica que conhece, tem experiência e tal, mas tem uma Secretaria de Saúde fatiada. Determinado espaço é deputado fulano, determinado é deputado ciclano, e aí não tem gestão que funcione. Falta dar exemplo clássico disso. O cara não era médico, mas tinha dois médicos competentes e aí comprometidos, doutor Lucimar e doutor Renilson Ren, que foram assessores do Serra, quando ministro da Saúde. Mas por que o Serra saiu tão bem? Por duas razões. Primeiro, porque tinham duas pessoas extremamente qualificadas do lado dele, e ele chegou para o Fernando Henrique e disse o quê? Quem lembra disso? Ele cria autonomia e dinheiro. Sim. Ele substituiu quem? Quem foi que o Serra substituiu? Serra substituiu o gigante da medicina, o gigante da gestão, Adib Jatene. Adib Jatene. Né? E foi um bom ministro da Saúde. Foi um excelente ministro, mas foi massacrado por quê? Porque não deu autonomia nem deu dinheiro. Quando Serra pediu e deu, ele fez uma boa gestão, mas tinha dois médicos extremamente competentes, que são amigos meus, o doutor Lucimar é minha confrada aqui na Academia de Medicina de Brasília, foi da Secretaria de Saúde, e Renilson Ren foi daqui do diretor superintendente do Hospital da Criança, e eu acho que ainda está em Brasília. Então, agora, não adianta você colocar o mais preparado, né, e não dar condições políticas nem financeiras para ele fazer a gestão. Agora, não tenha dúvida, não é consenso, não é ideia, não é corporativismo do doutor Gutenberg. Isso são a turma que dá curso de gestão. Quando eu fiz a minha pós-graduação em administração hospitalar, eu estudei sobre isso e o que a gente checou, o que a gente percebeu, que o que se pregava naquele momento
é a gestão, os dois aspectos do mundo produtivo, né, no mundo empresarial. Você tem que ter um gestor especializado, é a área hospitalar e montador de automóvel. Sobre gestão, algumas vezes a gente já viu essa situação acontecer. Tem falta de profissional, você fecha a unidade de saúde e transfere para um outro ponto. Eu lembro de casos assim do Núcleo Bandeirante, passando para o Recanto das Emas, as pessoas tendo que serem atendidas no Recanto das Emas. Outro caso clássico é fecha Santa Maria, atende no Gama, ou fecha a Gama, atende em Santa Maria. Como resolver isso? Porque a população que está em Santa Maria, por mais próximo que possa ser a população do Gama, na hora que você precisa de atendimento, você quer o atendimento o mais próximo possível. Aí você tem a unidade de saúde e não tem o gestor. A mesma coisa no caso que eu citei do Núcleo Bandeirante. Você tem ali uma unidade e aí não tem as pessoas para fazer esse atendimento, tem que se deslocar. E quando acontece de você se desloca para um ponto, chega naquele ponto que não tem a especialidade que você precisa e tem que ir para um outro ponto. Como resolver essa situação? Bom, isso para mim chama arrumadinho e puxadinho, né? De má gestão. E falta gente. Você não tem previsão de compensação de recurso humano pela falta de gente, pelo aumento da demanda, você começa a fazer essas coisas que você acabou de citar que é perfeito. O que acontece? Cai a qualidade, cai a quantidade de atendimento, aumenta os riscos e todo o corpo de saúde, médico, enfermeiro, técnico e tudo mais, vai para essa situação do caos que a gente assiste. É uma desorganização total isso. Só pegando o gancho, dá exemplos práticos. Nós estamos vivendo a crise da pediatria no Distrito Federal. O que é que aconteceu ao longo do tempo? Nós tínhamos serviço de pediatria no Agarrã. O que é que aconteceu, Adriano? Fechou. Nós temos serviço de pediatria do Gama. Fechou e o pessoal do Gama vai ser atendido em Santa Maria. Você já foi no Hospital de Santa Maria? Já. Você viu a dificuldade de acesso? Sim. Você já foi no Hospital do Gama? Já. Uma reta, né? Você chega mais cedo, mais rápido no Hospital do Gama. Né? Mas fechou a pediatria do Gama e transferiu para Santa Maria. O Hospital do Guará, então fecharam várias portas de entrada da pediatria, quando na realidade a gente precisa ampliar a oferta, e está reduzindo a oferta. Né? Eu tive recentemente no Hospital da Ceilândia, outro drama, pediatria do Hospital da Ceilândia. Os pediatras vivem pedindo socorro ao sindicato o tempo todo. Né? Qual a proposta agora? Vamos fechar a pediatria do Hospital da Ceilândia e transferir para a UPA. Pô, que mundo eu estou? Eu preciso ofertar mais leitos e mais profissionais. Eu estou fechando, estou diminuindo a porta, estou diminuindo a oferta. E aí é o desastre que está aí. Ainda na linha de transferência, desculpa, Cláudio, outra coisa que eu já ouvi bastante, e isso conversando com secretários de saúde que já passaram por várias gestões, é a insistência dessa situação que o senhor falou, tira da pediatria do hospital e passa para a UPA. Até que ponto que é fundamental você conseguir descentralizar, fazer com que a UPA tenha mais autonomia de atendimento e até que ponto você pode fazer com que esse serviço seja complementar da UPA para o hospital e que não os dois setores tenham que fazer esse atendimento direto? Na realidade, o hospital os hospitais das UPA se complementam. Na realidade, os hospitais... Ou deveriam, né? Os hospitais são referências da UPA. Em condições normais, o paciente só pode ficar na UPA 24 horas. A UPA é a unidade de pronto atendimento. O nome já está dizendo, UPA, unidade de pronto atendimento. Chegou grave, atendeu, estabilizou, hospital. Interna no hospital, vai para a UTI, é operado no hospital. Como a situação é dramática, nós temos pacientes que ficam 20 e 30 dias numa UPA. Né? Os pacientes ficam morando dentro da UPA porque não tem vaga no hospital. Acúmulo de paciente para o hospital, eles mandarem internar na UPA, andar de volta para a UPA. Né? Temos situações de paciente que chega na UPA e manda de volta para ser atendido no centro de saúde, porque a UPA está sobrecarregada, é administrada pelo IGES. Né? Isso não estou criando, isso eu vivencio o tempo todo. Aliás, eu costumo dizer que o Sindicato dos Médicos é o PROCON da saúde, porque é aqui que a população e os profissionais pedem socorro. Diga, doutor Carlos. Na verdade, existe um contrafluxo aí totalmente distorcido, porque a primeira coisa que a gente tinha que ter, e eu me lembro, há 35 anos atrás, inaugurei a Agrovila São Sebastião aqui em Brasília, e nós conseguimos vencer uma demanda de atendimento primário
Lá eu tinha o pediatra, lá eu tinha a sala de vacina, lá eu tinha o clínico, tinha o sanitarista, tinha o gineco-obstetra que atendia lá. Esse fenômeno que chegou lá, não tinha agenda, não conseguia, e o paciente vem para o hospital, que chama-se hospitalocêntrico, para a porta do hospital, porque não tem atendimento lá, isso daí veio aumentando gradativamente pelo crescimento da população e não crescimento da estrutura da saúde. Com isso, e por medidas políticas, eleitoreiras e financeiras, se criou essa história de UPA, que ficou intermediária entre o meio dos dois. E que, no fim, ela acaba não fazendo bem o papel, e nenhum dos três locais está fazendo bem o papel. Então, essa é a confusão. E aí, para a confusão piorar, acontece aquilo que você abordou agora há pouco. Começa a fechar aqui, fazer dali, e até esse emaranhado que está. E em Brasília, nós passamos um fenômeno que o Gutenberg, como presidente do sindicato, lutou muito contra isso. 2017 teve a descentralização do atendimento primário, né, Gutenberg? Que foi um caos para Brasília, que foi uma situação horrível para poder aumentar o número de atendimentos da família. Fizeram uma bagunça no governo Hollenberg aqui que deixou uma coisa desestruturada dentro de Brasília que foi horrível. Então hoje o paciente está totalmente perdido na referência, na contra-referência e nesse desastre de atendimento que está aí. Posso falar para vocês hoje, Gutenberg, a gente viajou o Brasil inteiro por FENAM, por sindicato, conhece a medicina pública e a privada aí fora do nosso país. Hoje, infelizmente, quando eu cheguei aqui há 37 anos atrás, nós tínhamos o melhor serviço público de saúde, tirando ilhas de excelência, USP, São Paulo, Ribeirão Preto, Unicamp, Campinas e tal, que é um outro viés. Serviço público, né? O melhor do Brasil. Eu posso falar que hoje nós estamos praticamente com o pior serviço público do Brasil, é uma tristeza para nós, que fomos preceptores, professores, ensinamos médico, temos uma história institucional aqui dentro da cidade e tudo mais. Bom, é isso. A gente está falando de saúde pública aqui com o Estúdio Avançado Band News FM, montado aqui no Sind Médicos do DF, aqui na 607 Sul, com o Dr. Gutenberg Fialho, que é presidente da entidade, Dr. Carlos Fernando, que é vice-presidente, e a gente volta já falando um pouco mais desse assunto, trazendo mais informações para o nosso ouvinte. Intervalo, né, Adriano? Vamos lá, tem informações do trânsito e a gente volta já. News FM. News FM ao vivo aqui no Sind Médicos do Distrito Federal 607 Sul, aqui com os nossos convidados, Dr. Gutenberg Fialho, que é presidente da entidade, Dr. Carlos Fernando, que é vice-presidente. Nós falando aqui de saúde pública. E só um recadinho para você, está acompanhando aí no YouTube, no Band Brasília, no nosso canal. Depois do programa fica lá todo disponível para você. Você pode acompanhar do início ao fim. O programa vai ficar inteirinho lá na íntegra para você acompanhar. Agora, doutor Gutenberg, caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa de hoje, a gente não pode deixar de falar sobre a saúde mental. Tem me chamado muita atenção os casos aí recentes de pessoas em crise aqui no Distrito Federal. A gente teve um mais recente agora, infelizmente, aquela mãe que teve uma crise, saiu com um bebezinho de 1 ano, foi achada a 70 quilômetros depois da casa dela e, por sorte, foi achada bem. Esse é um problema de atendimento também aqui na rede pública. Esse é um problema grave, né? Nós temos, mais uma vez, a questão de não falta psiquiatra na cidade, falta psiquiatra no serviço público. E a falta de assistência psiquiátrica é uma coisa grave, porque só sabe o drama do que é ter alguém na família com problemas mentais, com problemas psiquiátricos, é quem tem. Né? Você pega um filho que é esquizofrênico, que toma medicação e está equilibrado. Pega um filho bipolar e ele descompensa porque não tem acesso nem a uma receita para comprar um medicamento, você não tem noção do que tem até óbito, mata a família, agride pai, agride mãe, né? Quantos casos de denúncia nós temos que a mãe velhinha toma conta do filho, o filho agrediu, porque o cara não teve acesso à receita. Eu recebo no meu consultório gente que vai tocar uma simples receita. Então é uma deficiência enorme, né? O hospital psiquiátrico, o hospital de São Vicente de Paula, sobrecarregado, poucos profissionais, ao cúmulo de você fechar ambulatório e levar o médico que faz ambulatório para atender no pronto-socorro, porque senão não vai ter ninguém para atender. O que é ambulatório para você que me ouve, você que nos assiste? É aquele local onde o paciente que é internado no HPAP em crise, depois que ele melhora, que ele estabiliza, ele recebe alta para casa. Mas ele tem que fazer acompanhamento para não surtar de novo e não voltar. Então tem que ter um médico para acompanhá-lo. Não tem. Então, né, a família fica sofrendo com isso. Então, é grave teve esse caso e tem N casos. Portanto, internação psiquiátrica é fundamental na crise, mas o acompanhamento também. E sem levar em conta que ainda tem essa ideia de querer fechar o nosso hospital São Vicente de Paula, que vai ser um desastre para a assistência psiquiátrica no Distrito Federal se isso acontecer. Vai ser um crime
que vai se praticar contra a saúde mental, contra a psiquiatria do Distrito Federal, se ocorrer o fechamento do Hospital São Vicente de Paula. Né? Não tem médico, não, doutor, mas tem uns CAPs. Tem psiquiatra lá? Não tem. Os pacientes psiquiátricos estão sendo atendidos nas UPAs. Né? Sem a mínima condição de ser atendido, porque não tem psiquiatra lá tal, e os pacientes ficam 2, 3 dias, uma semana na UPA, contidos, sedados tal, porque o hospital psiquiátrico não tem vaga para atendê-lo, e querendo fechar os serviços, em vez de aumentar a oferta. Basicamente, a situação não dá mais para a gente se estender, mas o drama é isso. A gente tem 3 minutos. Queria que falasse sobre o atendimento ao autista. A gente fala muito sobre isso, falou ao longo do mês de março, seja na educação. Como é que é a situação no serviço público de atendimento? Hoje aqui... Um microfone só um pouquinho. Hoje aqui em Brasília, o atendimento de autista teve uma melhora muito grande pelo trabalho do deputado Eduardo Pedrosa. Por sinal, ele estava até numa rádio hoje de manhã mostrando todo esse trabalho aí de como tem acontecido. E com isso está tendo um acolhimento maior para as mães e aos seus filhos, né, aos pais, à família, para que possa dar essa condição de não chegar numa descompensação, de não chegar nesse... Teve aquele outro caso que a gente viu aí da mãe que matou e se suicidou depois e tudo mais. Mas, fazendo um paralelo ao autismo, só queria complementar uma coisa da saúde mental, que é muito grave a gente não ter o psiquiatra hoje dentro da rede atendendo a nível dos ambulatórios, porque nós temos várias patologias, o Gutenberg tem até uma pós-graduação em psiquiatria, pode me complementar, nós temos várias patologias hoje que fazem uma conexão com a queda do rendimento familiar, a queda do rendimento estudantil, a queda do rendimento profissional, o dia a dia, quebrar esse tabu que nós precisamos procurar o psiquiatra, porque eu vou dar só um número para vocês. O Brasil hoje tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 10% da população. Tem o maior número de pessoas deprimidas do mundo, 19%. Trazendo isso para o número, 10% de 220 milhões, 22 milhões de pessoas necessitam de tratamento. Né? E nós hoje, no planeta, nós temos quase 8 bilhões de pessoas, isso é um dado pela Sociedade Mundial de Psiquiatria, 3 bilhões e meio de pessoas têm doença mental, e com crescente. E um agravante que está vindo a cada dia mais é nessa última geração, nessa última década agora, que é a intoxicação digital que nós estamos vivendo, de tudo. Hoje as pessoas estão no telefone, nos seus aparelhos, smartphone e tudo mais, o dia todo, é Instagram, é Reels, é isso, aquilo, aquela compulsão, aquela coisa toda que vem adoecendo as pessoas demais, desviando de muitas funções. E nós não temos esse atendimento, esse acolhimento, medicação para isso e tratar isso. O autista, como você me perguntou, eu não sei no Brasil se tem todo esse acolhimento. Brasília carece de um ambulatório específico, de uma situação específica, com uma melhora relativa depois desse programa. É isso. Bom, já quero agradecer aqui ao Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédicos aqui do DF, por receber a Band News FM, por trazer tantas informações importantes falando de saúde pública. Obrigado, Grácio e Adriano. E 2 minutinhos só. Caso falou do autismo, realmente tem uma ação isolada do Eduardo Pedrosa, mas a situação é grave nas escolas, porque você não faz o diagnóstico, você não tem acesso ao neuropediatra, você não tem um preparo a professora até identifica, a mãe até identifica, mas não tem o profissional para dar o relatório, para fazer o diagnóstico, para ter acesso aos benefícios. A simples troca de uma receita para o paciente autista grave, para se manter calmo e a família ter condições ali de administrar o problema, não consegue. É por médico, então, né? A situação é dramática. Realmente, nosso tempo acabou. Eu não tenho mais tempo de discorrer sobre isso, mas gostaria de desmistificar uma coisa. Brasília tem anestesista. Você que me ouve não conseguiu operar porque não tinha anestesista. Tem anestesista sobrando. Brasília tem a maior concentração de anestesistas do país. A média é 16 por mil. Brasília tem 33,4 por mil. Só não tem no hospital, infelizmente. Só não tem nos hospitais públicos. Obrigado, doutor Gutenberg. Obrigado, doutor Carlos, também. Um abraço. Eu que agradeço o convite.